Olá, povo de Deus! Vamos ao nosso devocional diário. Estamos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Estamos fazendo a leitura na versão da Bíblia de Estudo de Genebra, capítulo 16. Vamos à leitura. A primeira porção tem como título: Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Vamos à gravação. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Essa é a primeira porção. Agora, a partir do versículo 5, a porção que tem como título o fermento dos fariseus e dos saduceus. Diz assim: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, os discípulos, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Era uma escola, né? Escola apostólica, estavam aprendendo. Jesus teve que ter muita paciência para explicar as coisas espirituais aos discípulos. Não é diferente com a gente no nosso tempo. Quanta paciência deve ter o Espírito Santo para que venhamos a entender os mistérios de Deus, as Escrituras, na sua plenitude. Né? Agora, a partir do versículo 13, ainda no capítulo 16, a confissão de Pedro. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Versículo 21. Porção que tem como título: Jesus prediz a sua morte e ressurreição.
Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Vejam, na porção anterior, Pedro tem a inspiração do Espírito Santo e responde ao Cristo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, na sequência, ele já tenta se colocar como impedimento para a trajetória salvífica, martírica de Jesus, né? E agora a última porção do capítulo 16, a partir do versículo 24, o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Glória a Deus. Capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. É a porção para hoje. Que Deus te abençoe, a você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.